Olá pessoal, hoje eu vou continuar falando sobre escravidão. E para terminar esse assunto, nesse terceiro vídeo, eu vou ler alguns textos das Escrituras que falam abertamente sobre isso. Porque hoje, tanto você como eu devemos entender essa questão, para que não sejamos mais escravos de nenhuma pessoa, principalmente de pastores, bispos e apóstolos, porque o bispo Macedo falou uma frase terrível que os escravos não podem pensar. Ele vê aqueles fiéis, aquelas pessoas que frequentam a sua denominação como escravos. E ele não quer que eles pensem. Porque se eles pensarem, se esses escravos pensarem, eles não serão mais nossos escravos. É assim que ele vê as pessoas. Mas eu e você, que estamos em Cristo, não somos escravos de nenhuma pessoa. Pelo contrário, porque conhecemos a verdade. E a verdade nos libertou. Essa verdade que conhecemos é Cristo Jesus. Então, nós estamos livres em si. Nós estamos livres sim. Nós temos consciência de liberdade em Cristo para vivermos. É assim que está escrito. Porque ele mesmo disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, quando você e eu fomos a Cristo Jesus, nos arrependemos, nos convertemos sinceramente, ele trouxe para a sua e para a minha alma descanso. Agora o nosso fardo é leve, o nosso jugo é suave. Então, Cristo Jesus nos livrou da escravidão, da religiosidade, dos sistemas religiosos que existem no mundo, de homens que acham que podem escravizar pessoas, de homens que acham que podem ter pessoas como suas escravos, digamos assim. Então, o Senhor Jesus quebrou essa cadeia, esses grilhões que nos prendiam ao sistema religioso, à servidão de homens que, infelizmente, só conseguem ensinar doutrinas e preceitos de homens que são desviados da verdade. Essa é a realidade, pessoal. Então, o meu objetivo com esse vídeo aqui hoje, com o primeiro e o segundo que eu já gravei, é esclarecer. Porque quando a pessoa se esclarece, ela acorda. E é isso que precisa acontecer. As pessoas precisam acordar, despertar, para que não sejam mais escravos na mão desses homens, não sejam massa de manobra deles, em tempo algum. É totalmente errado isso. Ser escravo de pessoas é totalmente errado. Isso não pode acontecer. Em Cristo, isso não pode acontecer em tempo algum. É verdade, já está escrito isso. Então, eu vou ler aqui alguns textos que falam sobre escravidão nas Escrituras, para que você possa se libertar disso. E quando você for liberto por Cristo, você não pode se submeter mais a jugo de escravidão de ninguém mais. Nem de pastor, nem de bispo, nem de apóstolo. Você não pode voltar novamente para dentro dos templos construídos com mãos humanas, que são as denominações. Senão você vai voltar novamente a carregar o jugo de escravidão que eles colocam sobre você. E aí você vai continuar sendo escravo dele por muito tempo. Porque hoje existem muitas pessoas que infelizmente estão aí há 40, 50 ou mais de 60 anos sendo escravos desses homens inescrupulosos, que acham que podem dominar o povo, exercer primazia e domínio sobre eles, como se eles fossem os seus próprios escravos, obedientes, fazendo tudo o que eles mandaram, sem questionar nada, sem pensar. Eles proíbem você até de pensar. Dentro das denominações, é assim que acontece.
é a realidade pura e simples, causada por eles. Então, agora eu vou ler aqui alguns textos que falam sobre a escravidão para pôr um ponto final nessa escravidão para sempre. É isso que eu espero que aconteça em nome do Senhor Jesus. Então eu vou ler aqui o primeiro texto que está no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 22, versículo 7. Onde está escrito assim, ó. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Aqui ele usou a palavra servo, mas a palavra aqui seria escravo. E o que toma emprestado é servo do que empresta. Quando aquele que empresta se torna servo, quando aquele que pede emprestado, ele fica servo do que empresta, isso significa o quê? Que ele agora é escravo desse que o venceu. É assim que acontece. Então, isso mostra claramente, esse provérbio aqui mostra claramente a realidade. É assim que acontece. Então, existem muitos pastores, bispos e apóstolos que fazem das pessoas seus servos, seus escravos. O bispo Macedo afirmou isso claramente. E esse vídeo está circulando aí no YouTube, no TikTok, enfim. Procure esse vídeo que você vai ver ele falando essa frase. Que, aliás, eu citei no vídeo anterior a esse, na parte 2. Então, isso é muito claro e simples de se entender. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 23. Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículo 4. Deixa eu passar mais uma página aqui. Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículo 4. Olha o que o Senhor Jesus falou a respeito disso. Da escravidão que é feita pelo sistema religioso, representado aqui pelos fariseus e escribas. Então está escrito assim, ó. Os escribas e fariseus, o que eles fazem? Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Isso é a escravidão. Quando alguém deliberadamente, aqui no caso os escribas e fariseus, atam fardos pesados e põem sobre os ombros dos outros para esses homens carregarem, eles estão fazendo esses homens de escravos. É assim, é isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui claramente. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, os fariseus e os escribas, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Eles nem encostam o dedo assim nesses fardos. Eles não fazem isso. Eles não encostam o dedo no fardo. Não, eles não querem carregar esse peso sobre seus ombros. Eles põem esses fardos pesados para os homens carregarem. E ficam olhando eles carregarem isso aí por 30, 40, 50 anos ou mais. Até morrer. Porque é assim que eles fazem esses homens seus escravos. O sistema religioso dos escribas e fariseus funcionava assim. O bispo Macedo só falou isso na frase que ele falou. Então, é assim que é, pessoal. Essa é a realidade. Sempre foi assim. Hoje, mais do que nunca é assim. Então, ninguém pode continuar carregando esses fardos pesados que são difíceis de carregar sobre os seus ombros. Não. Não mesmo. Porque em Cristo Jesus, Ele já nos libertou disso. Porque está escrito que Ele mesmo disse: Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, Ele alivia desse peso. Ele tira o peso dessa escravidão, dessa servidão, de ficar carregando fardos pesados durante
30, 40, 50 anos ou mais. Ele traz descanso para as nossas almas. Isso é o que o Senhor Jesus faz. Agora, os homens, os escribas e fariseus, os homens do sistema religioso, pastores, bispos e apóstolos, não fazem isso hoje. Pelo contrário, eles colocam fardos pesados para você carregar e não querem mover com o dedo, não querem nem sentir o peso desses fardos. Mas eles colocam esses pesos sobre os homens, para que eles não pensem. E eles não querem que essas pessoas que carregam esses fardos pensem em tempo algum. Porque se esses homens pensarem, como o próprio Bispo Macedo afirmou, eles não serão mais escravos. Eles não vão querer mais carregar esses fardos em tempo algum. Então essa é a realidade. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na Epístola de Paulo aos Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 15. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 15. Está escrito assim, ó. Esse texto aqui vai servir para você e para mim. Está escrito assim, ó. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Então, todas as pessoas hoje que são em Cristo, elas não receberam o espírito de escravidão. Não. Para que elas fiquem atemorizadas, para que elas vivam sob esse jugo de escravidão. Não. Não e não mesmo. É o que está escrito aqui claramente. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Todos aqueles que vivem sob um regime de escravidão, com o espírito de escravidão, eles ficam atemorizados, eles ficam com medo de desobedecer aqueles que impõem a escravidão sobre eles. Eles ficam com medo de serem mortos, de serem chicoteados, espancados, sofrerem castigos, ameaças. Eles ficam refém dos homens que os escravizam. Então, isso é errado, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Então, o espírito que nós recebemos é o espírito de adoção. Deus nos adotou como seus filhos. É assim que está escrito. O próprio Senhor Jesus falou sobre isso. Então, nós recebemos o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Nós temos um Pai, que é o nosso Deus. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Isso é verdade. Então, é isso que eu queria falar a respeito desse texto aqui. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 22 e 23. Achei aqui. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 22 e 23. Está escrito assim, ó. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Então, o Senhor Jesus libertou essas pessoas. Agora elas não são mais escravas de ninguém mais. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Então, quem é escravo de Cristo, ele obedece a Cristo, ele é fiel a Cristo, ele se sujeita a Cristo, ele não é subordinado. Pelo contrário, ele é submisso. Ele sabe que a lealdade, a fidelidade ao Senhor Jesus
terá recompensas. O próprio Senhor Jesus vai dar um galardão para quem viver assim. Então, é bom ser escravo de Cristo, porque quando alguém é escravo de Cristo, o próprio Cristo Jesus traz descanso para a alma dessa pessoa. Tempo de refrigério vem para a vida dessa pessoa. Essa pessoa não está carregando mais fardos pesados. Ela está livre totalmente. O seu corpo, alma e espírito são livres. O seu modo de pensar, de falar, de agir é livre. Porque ela é escrava ou escravo de Cristo. Isso é bom. Ser escravo de Cristo não significa que você vai viver atemorizado com o espírito de escravidão. Não, pelo contrário, você vai ter uma consciência de liberdade. Em Cristo Jesus é assim. Em Cristo Jesus, nós somos prisioneiros dele. Como Paulo falou uma vez em uma de suas epístolas, que ele era o prisioneiro do Senhor. E ser o prisioneiro do Senhor não significa estar escravizado, com jugos pesados, carregando. Não. Ser escravo do Senhor Jesus significa liberdade, libertação total e definitiva. Libertação para sempre. É assim que é. Então, o texto é muito bem claro. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Olha o que fala aqui, ó. Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Não vos torneis escravos de homens. Não se tornem escravos do Bispo Macedo. E de nenhum outro pastor, bispo ou apóstolo que possa existir por aí nas denominações. Não se tornem escravos de homens mais, em tempo algum. Então, é isso que devemos entender claramente. Quem entende isso, entende que está livre em Cristo Jesus, para sempre. Essa é a verdade. Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Está bem claro aqui, não é verdade? Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Olha o que Paulo vai dizer aqui para a igreja que estava na cidade da Galácia. Está escrito assim, ó. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. É muito bem claro, ó. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ele não nos libertou para continuarmos para não continuarmos sendo escravos de homens, como eu li no texto anterior. Não, ele não nos libertou para isso. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então, se Cristo nos libertou, estamos na liberdade. E nessa liberdade devemos permanecer. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes. Firmes aonde? Na liberdade para a qual Cristo nos libertou. É nessa liberdade que devemos permanecer firmes. Temos que nos conscientizar disso. Porque se estivermos firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou, nenhum homem em tempo algum vai conseguir nos escravizar mais. Porque a nossa consciência está conscientizada da liberdade para a qual Cristo nos libertou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, você não pode se sujeitar a nenhum jugo de escravidão dos homens mais. Principalmente de pastores, bispos e apóstolos. Você não pode fazer isso em tempo algum. É errado. É totalmente errado fazer isso. Ou se submeter a isso de novo. Você vai querer continuar carregando fardos pesados de novo, sendo escravo de novo desses homens que durante 40, 50 ou 60 anos te manteram nessa escravidão, dentro desses tempos construídos por mãos humanas, que não passam de masmorras, prisões, que não passam de senzalas,
para os escravos ficarem ali condicionados, sendo escravizados, proibidos de pensar por si mesmos. Isso é terrível, pessoal. É uma escravidão perversa da parte desses homens, porque esses homens são perversos assim. Essa é a realidade, pura e simples. Agora eu vou ler aqui o último texto que está na segunda epístola de Pedro. Deixa eu aqui. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 18 e 19. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 18 e 19. Veja o que está escrito aqui, ó. Está escrito assim, ó. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então, todas as pessoas que foram vencidas pelo Bispo Macedo, pelo Templo de Salomão, pelos templos da Igreja Universal do Reino de Deus, essas pessoas ficaram escravas do vencedor. É por isso que o Bispo Macedo tem aquelas pessoas ali como escravos dele. Infelizmente, essa é a realidade que ele declarou assim, de forma clara e simples. Prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então, essa é a realidade, pessoal. Todo aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Se você foi vencido por pastores, bispos e apóstolos, você é escravo deles. Se você foi vencido pelas denominações ou pelos templos construídos por muçulmanos, você é escravo desses templos. É assim que é. Isso pode continuar? Não, não pode continuar. Não pode continuar mesmo. Porque para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Devemos permanecer firmes nessa liberdade e não nos submetemos nunca mais a jogo de escravidão. Não podemos ser escravos do vencedor. Não. Nem você, nem eu, nem ninguém pode ser escravo do vencedor. Então, a verdade é essa, pessoal. Pura e simples. E eu estou falando aqui lendo textos das Escrituras para que você possa acordar, abrir os olhos, despertar, cair em si, cair na real, entender isso uma vez por todas, claramente. Então, tudo que foi falado aqui, tudo que foi lido aqui, é com esse objetivo, de que as pessoas agora possam se libertar dessa escravidão e não fiquem mais sendo escravos do vencedor. Não seja mais escravo do vencedor. Agora você pode andar em liberdade em Cristo Jesus. Se livre dessas amarras, desses grilhões que te prendem, onde você não pode pensar por si mesmo. O pior escravo, o escravo que eles querem é aquele que não possa exercer o seu pensamento. Eles não querem que você pense mais. Eles querem que você feche os olhos, não ouça mais e não fale mais nada. Apenas esteja condicionado à escravidão deles, imposta sobre eles, com fardos pesados para você carregar, durante 40, 50 ou 60 anos ou mais, até você morrer. Eles querem manter vocês escravos assim. Então, o Bispo Macedo, infelizmente, é um homem que escraviza pessoas. E essas pessoas escravizadas por ele, ele não quer que nenhuma delas pensem. Mas os textos que eu li aqui é para você pensar, analisar, refletir, chegar a uma conclusão, para você chegar a uma conclusão que você não pode mais ser escravo desses homens em tempo algum. Então, fica aqui essa mensagem para você hoje. Para que você
Entenda de uma vez por todas que você não pode permanecer sendo escravo. Você tem que permanecer firme na liberdade para a qual Cristo te libertou. É assim que você tem que viver. Sendo fiel a Ele, obediente a Ele. Estar subordinado a Ele. Você tem que se sujeitar a Cristo Jesus. Ele sim é aquele a quem você pode obedecer sinceramente. Pode se converter sinceramente. Pode amar a Ele sinceramente. Então, quem fizer isso, com certeza vai viver a liberdade. Então, eu espero que você entenda isso hoje. Porque a quantidade de templos construídos por mãos humanas, que são as denominações, estão muito cheias de escravos. Essa é a realidade. Mas essa realidade não pode continuar acontecendo assim. E cabe a você agora entender isso uma vez por todas. Porque se você continuar dentro desses tempos construídos por mãos humanas, você não vai pensar. Então, eu vou ler aqui, eu até vou ler aqui mais um texto aqui, que está na Epístola de Paulo aos Gálatas. Só para você ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. É um texto que fala sobre espreitar a liberdade que temos em Cristo. Eu não vou conseguir achar aqui agora porque eu não consegui. Eu não achei o texto antes e nem escrevi ele aqui onde ele está, mas existe um texto que fala sobre isso, que os homens querem espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo. É assim que eles fazem. Para que as pessoas se tornem escravas deles, eles têm que espreitar a liberdade que as pessoas têm em Cristo. Eles não querem que as pessoas pensem que são livres em Cristo. Por isso, eles não querem que as pessoas pensem em tempo algum. Então, quando a pessoa pensa de acordo com o que está escrito, ela entende que é livre. Ela entende que não precisa mais ser escrava de ninguém. Aí, o que ela faz? Ela sai fora, ela escapa. Ela sai daquela escravidão. E é isso que esses homens não querem. Porque eles querem manter essas pessoas escravas. Sendo, ou se tornando, ou continuando a ser os contribuintes financeiros desses templos construídos por mãos humanas, que são as denominações. É assim que eles fazem. Tudo para que essas pessoas continuem, por exemplo, presas a mensalmente entregarem para eles 10% do seu salário. Quantas pessoas estão escravas disso há muito tempo? Há 30, 40, 50 anos ou mais. Todo mês tem que dar 10% do seu salário em dinheiro para eles. Quantas pessoas estão escravas disso? Desse erro? Desse erro perverso que esses homens impõem sobre os homens dessas pessoas. Quantas? São milhares, são milhões. Tem denominações aí que estão fazendo isso há mais de 100 anos. Então, pessoal, esse tipo de escravidão, infelizmente, acontece. Mas eu li aqui textos para que as pessoas se conscientizem que não podem ser mais escravas dessas pessoas. Eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus, que nos libertou,
Agora é hora de ficarmos firmes na liberdade para a qual o Senhor Jesus nos chamou. Então é isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.